Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um Direito Criminal. Hoje nós vamos falar de futebol, de vinho, de café, de filosofia, de hermenêutica, ou seja, sobre tudo que nós temos relacionado ao direito a nos meter a pena. Com quem? Com ele, desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná, também professor do Unicuritiba, Luiz Osório Panza. Alguém que todo mundo gosta, que todo mundo adora. Você não perde por esperar. Pega o seu vinho, pega a sua taça e vem conosco. Um brinde. Hoje estamos aqui com uma unanimidade. É aquela pessoa para quem você pergunte, ele diz: eu adoro o Panza. Então estamos aqui hoje com o Luiz Osório Panza, desembargador de Justiça do Tribunal de Justiça do Paraná, também professor no Unicuritiba e em outras instituições. Muito obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco nessa noite, tomando um bom vinho e conversando sobre as suas paixões. E eu quero começar perguntando duas coisas. Primeiro, quem é Panza por Panza e quem é Osório por Osório? Esse fracionamento é bem interessante, vamos trabalhar com isso, mas inicialmente agradecer a professora Marion, ao professor Michel, excelentes profissionais, excelentes pessoas aqui, e ter a paciência de me ouvir aqui nesse período que vamos conversar um pouco sobre direito, um pouco sobre hobbies, um pouco sobre amenidades por geral, né, e esperar que o pessoal consiga aproveitar esses minutos na companhia de vocês dois, que eu sei que tem sido um sucesso estrondoso. Já falei para várias pessoas a respeito desse evento. Eu conheço. Sabe até mais do que eu falei, você vai. Ou seja, tá sabendo onde é que eu ia porque já conhece aqui. Mas enfim, Panza por Panza e Osório por Osório. Por que essa questão de Panza e por que essa questão de Osório? É claro que o meu nome é Luiz Osório Moraes Panza, Panza por parte de pai. Vou começar pelo final, ou seja, o Panza, o sobrenome. Ficou na carreira, nas duas carreiras minha, na magistratura e no magistério, na magistratura e no magistério. Em ambos, eu sou conhecido por Panza. Então, os meus colegas chamam o Panza, o juiz Panza, o desembargador Panza, o professor Panza, ficou. Não, o palestrante Panza, enfim, ficou. Tanto que eu estava falando fora do ar aqui, uma oportunidade, várias oportunidades. O telefone toca no meu gabinete, eu atendo. Quem fala? Eu, Osório. Por favor, doutor Panza, ou desembargador Panza, ele está? Fala, mas sou eu mesmo. Então, eles não conseguem associar o meu nome nessas duas condições. Então, o Panza pelo Panza talvez fique um pouco mais formal. O Panza pelo Panza fique dentro de uma condição de trabalho, de profissionalismo. É assim que é conhecido, tanto em palestras, tanto em eventos, assim se coloca. Já a questão do Osório por Osório é interessante. Quem é o Osório? Cidadão brasileiro, pacato cidadão, como eu diria, né? Cumpridor dos seus direitos, dos seus deveres, dos seus eventos, casado, pai de 2 filhos, Rafael e Isadora, Jéssica, minha esposa, estamos juntos há 34 anos e cada dia é melhor do que o outro, não tem isso. Então, é um ambiente do Osório, é um ambiente da amizade, é um ambiente do trabalho mais leve, é um ambiente da amizade, é um ambiente do vinho, é um ambiente do churrasco, é um ambiente do passeio, é um ambiente, enfim, de tudo aquilo que se coloca num bom papo, bem descontraído. Eu sou daquelas pessoas que eu prefiro perder a amizade a perder piada. Eu faço piada o tempo todo, muito embora se coloque uma ideia de que você é muito sério. Não, se é sério, você tem que ser... O Panza é sério. O Panza é sério, mas o Osório nem tanto, né? Minha mulher fala assim, você vai perder a amizade. Eu falo, não tem problema, pelo menos a piada está guardada, está garantida. Posso dormir em paz. Eu vou dormir, eu vou ficar remoendo, não conseguir perder a chance, perdi a chance de fazer a piada. Então, Osório por Osório é uma coisa, vou dizer assim, um pouco mais leve, porque é o dia a dia. E é um nome diferente, muito embora... até digo por que essa colocação, né? Perguntaram por que Osório? Na realidade, Luiz Osório. O meu nome é em homenagem ao general Osório. Meu pai era coronel do Exército, quando eu nasci ele era capitão. Então, claro, ele quis homenagear o general Osório, ele já era Luiz Carlos. E eu fiquei Luiz Osório. Então, o meu nome literalmente tem a ver com o Exército por conta do general Osório. Mas o Osório ficou aqui por um ambiente mais assim, mais frugal, mais leve. Osório, sem querer entregar a tua idade, mas no meu tempo de faculdade você já era um professor de direito empresarial. Meu Deus do céu. Mais novinha, provavelmente não deve lembrar disso, né? Não. Mas no meu tempo já era. E hoje você é desembargador numa Câmara Criminal, né? Sim. E se interessa muito pelo assunto. Como que você foi parar no direito penal? Até os alunos hoje, na faculdade, você também está no empresarial, né? Sim. Como que pode um professor de direito empresarial, que estudou outras coisas na academia diferentes, ir parar no penal e como que funciona isso? Eu vou começar dizendo que eu adoro desafios. Eu não sou daqueles que ficam muito tempo num local
por ficar acomodado. Eu ficarei um tempo ainda no crime, mas tenho a certeza que eu quero migrar para o direito público novamente, ou a própria responsabilidade civil por onde já passei. Por quê? Porque eu gosto de desafios. Você falou a questão do empresarial. Hoje eu ministro aulas de direito empresarial, basicamente falências e recuperações, e também hermenêutica, que é a minha paixão. Eu adoro hermenêutica. Eu gosto muito dessa parte filosófica, a hermenêutica em si. Por que o empresarial eu comecei? Na realidade, eu fui convidado para dar aula no Unicuritiba. A professora Marion nem era nascida em 2002. Né? 2002, ai, não era nascida, né? Não era... Porque eu era juiz fazendário e falimentar. Eu era juiz aqui em Curitiba de uma vara da fazenda que acumulava com falências e concordatas. Então, relacionaram a minha pessoa a um estilo falimentar. Fui convidado para isso e acabei ficando. Então, o meu conhecimento de direito falimentar é um conhecimento muito empírico, muito da praticidade, porque durante 9 anos eu fui juiz falimentar, independentemente de outras disciplinas. A questão, você falou de direito penal, por que eu estou numa Câmara Criminal? Primeiro, adoro desafios. Eu ficaria muito inquieto se eu ficasse acomodado no mesmo lugar. Então, eu me busco procurar descobrir algo novo. As súmulas, os entendimentos, a doutrina mais atuante, a doutrina mais contemporânea, os clássicos. E também por pressão do meu gabinete. Chefe, vamos mudar de áreas. Sempre há aquele romantismo do direito penal. Isso aí que eu digo, independentemente de se falarmos, não, ele não é tão romântico, mas... O que o aluno de faculdade de Direito ele fala no primeiro momento? O direito penal é romântico. Romântico no sentido da convivência humana. O romântico no sentido de que você tem ali valores humanos agregados a qualquer tipo de delito. Então, há esse romantismo e o próprio gabinete, que eu estava numa Câmara de Responsabilidade Civil, disse, vamos migrar para o crime? Você já trabalhou lá? Sim, realmente. Durante 3 anos eu fui substituto de 2º grau da primeira Câmara Criminal que trabalha com delitos contra a vida, contra a pessoa. Então, basicamente é um homicídio. Em linhas gerais, o carro-chefe é o homicídio. Como eu falei, se eu aceito desafios, acabo indo para lá. Fui juiz criminal no interior. Eu fui juiz criminal em Medianeira, no início dos anos 90. Marion, não era nem projeto de vida, né? Então, vocês estão regredindo o tempo. Vai sair, ó. Sim, não era nada. O Michel, aí no máximo, sujando fralda, não passava disso. Né? Então, nós temos exatamente isso. Eu já tinha uma convivência com o direito penal e acabei voltando. Além do que das próprias amizades que eu tenho uma grande amizade com o Paulo César Busato, professor de direito penal, amigo meu de casa, ele foi meu padrinho de casamento, e trabalhamos juntos na comarca de Santa Mariana. Então, eu acabei trabalhando um pouco com direito penal com o Dr. Paulo César Busato, com as suas primeiras noções de direito, o que pretende fazer, tanto que na sequência ele fez mestrado e doutorado. Então isso, de certa forma, me estimulou um pouco em termos doutrinários. Uhum. Então hoje eu estou no direito penal por conta dos desafios e pretendo ficar mais algum tempinho ali, até que talvez mudando um pouco de áreas. Mas é importante que você, esse você não eu, nem nós aqui, na realidade qualquer ser humano, qualquer cidadão, qualquer pessoa que trabalhe seja no campo do direito ou na sua profissão, que ele não apague essa paixão pela profissão em si. E eu tenho uma paixão muito grande pelo direito, eu tenho uma paixão muito grande pela magistratura. Então, você vencer desafios que você mesmo propõe na sua vida, isso se mostra uma essencialidade, porque te mantém vivo. Então, por isso que eu estou hoje no direito penal, para me manter vivo em termos dos desafios do conhecimento. Afinal de contas, uma coisa que nunca vão roubar da gente é o conhecimento que você adquire. Isso é teu. Isso aí é importante e me coloco numa situação de que eu quero com isso ter sempre um ganho, porque quanto mais conhecimento você tiver, mais humilde você será a ponto de aceitar mais conhecimento pela frente. Então é certo dizer que você está um penalista, não que você é, assim, essencialmente um penalista. Não, essencialmente talvez não tanto que, veja, você está falando, eu dou aula de empresarial, eu dou aula de hermenêutica, o meu mestrado e meu doutorado foram em direito administrativo. Nossa Senhora! Então, se eu for começar... se eu for começar, eu fiz mestrado e doutorado em direito administrativo. Né? Eu estou orientando, graças à professora Marion, que aceita fazer banca comigo, porque não tem mais, Deus não tem mais onde colocar aluno de direito penal nesse mundo. Eles adoram, né? E é engraçado, né? Que você está fazendo, eu estou fazendo as orientações ali de direito penal e tudo mais, chega na época, professor, está na época de defender o trabalho. Posso indicar alguém? Eu falei, pode. Pode ser a professora Marion? Eu falei, pode. Depois da 10ª vez, eu finjo que eu sou vaticinador. Não, peraí, eu vou descobrir quem você quer, professora Marion. Como é que o senhor sabe? Não sei qual que é a magia que a professora Marion tem. O nome disso, gentileza. Não, mas eles gostam. Então tem que gostar, tem que se apaixonar pelo direito penal. Eu estou apaixonado. Você perguntou ser estar, eu estou, mas eu estou apaixonado. Ótimo. Né? E eu sempre me coloco, se eu estou,
durante o período que eu estou, eu sou. Que seja eterno enquanto dure, já dizia Vinícius Moraes. Então é mais ou menos essa condição. Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre aplicação da pena. A nossa proposta, a gente podia falar sobre 1000 coisas, como vocês estão percebendo. A gente podia falar aqui sobre direito administrativo e empresarial, mas é um programa de direito criminal, Então, alvinho. Então, vamos conversar sobre como que o magistrado faz a aplicação da pena. E a minha primeira pergunta para você é: qual que é a maior dificuldade de um juiz quando ele tem que aplicar uma pena para um sujeito condenado? Qual é a maior dificuldade? A questão da dosimetria, melhor do que eu, são vocês dois que sabem melhor do que eu sobre isso, ela, no aspecto acadêmico, no aspecto doutrinário, no aspecto legal, nós temos uma abstração. A dosimetria é o reflexo do nível de violação de um meio jurídico. Tanto que você tem um mínimo e um máximo, você não tem um valor estanque. Homicídio, 20 anos. Furto, 5 anos. Não, você tem de tanto a tanto, porque valores humanos e sociais estão agregados a essa condição. Então a dosimetria foi, é e sempre será um desafio para o magistrado. Se coloca um desafio para os advogados e talvez para o Ministério Público, e pelo modelo brasileiro, e não só brasileiro, esse é o modelo mundial, a palavra final, não que seja o melhor dos poderes, nada disso, a palavra final é dada pelo judiciário porque é uma forma de você ter uma estruturação de um Estado. Então, a palavra final é dada pelo judiciário. Ele tem que dizer o quanto da pena. O legislador, ao longo de todo esse período, e mais recentemente, vamos pegar do século XIX em diante, porque antes disso, a pena, ela era o quê? Era uma punição de vingança. É só vocês lerem Vigiar e Punir, dele Cince, nas primeiras páginas do livro do Michel Foucault. Ele vai descrever de forma pormenorizada a morte do cidadão acusado, acho que de parricídio, se eu não me engano. Corporal, em público. Em público, ele foi trucidado de todas as maneiras possíveis. A descrição é um pavor. Né? Por quê? Porque a pena até o século XVIII, ela era vingança, ela era punição, ela era exemplificação, não faço que você é o próximo, eu sou o poder. Então foi a partir desse paradigma de mudança, da mudança nesse paradigma aqui, que nós tivemos essa ideia de que a pena ela tem que ser proporcional ao delito. Mas como todo delito, ele é uma reação humana às condições colocadas, ele tem que ter um mínimo e um máximo. O juiz hoje ele tem uma dificuldade muito grande. O Superior Tribunal de Justiça, ele busca, vírgula, na medida do possível, vírgula, eu coloco assim para entender, uma objetivação. Pelo menos o meu posicionamento, o meu ponto de vista, eu coloco nessa perspectiva, porque fica muito aberto. E há uma crítica real hoje em dia ao Poder Judiciário no sentido do ativismo judicial, de um posicionamento muito mais moral do que propriamente técnico. Isso faz com que não tenhamos, na visão de muitos, uma pena justa. Eu estou falando de direito penal, não estou entrando em outras searas. Então você acaba tendo essa crítica. E o juiz se vê na contingência de fazer como é que eu vou calcular isso se eu tenho crítica de um lado, se eu tenho aplauso de outro, se eu tenho que atender a sociedade ou não. O fato é que, e outra, aí as cortes, elas estão trazendo um patamar cada vez mais objetivo. Mas eu estou querendo colocar essa situação para vocês entenderem que quantificar uma pena é de um esforço hercúleo. Eu digo porque eu estou numa 5ª Câmara Criminal, já no 4º ano, 3 anos completos, eu estou 3 anos e meio na Câmara. O principal problema nosso é a quantificação. O juiz hoje, ele considera que ele tem a discricionariedade. Todavia, ele é uma discricionariedade, eu vou usar essa expressão, ela não existe, uma discricionariedade vinculada. Mas vinculada ao quê? Vinculada a patamares objetivos de algum momento e subjetivos de outro. O magistrado, em linha, então, para responder a tua pergunta, ele tem uma dificuldade muito grande por conta da oscilação dos valores humanos. Então você tem, ao mesmo tempo, um cidadão que comete um delito e a pena pode chegar em 15 anos, e na sequência, o cidadão comete um outro delito e a pena dele pode chegar nos 30 anos. Os dois mataram. Como é que é isso? São as circunstâncias que envolvem, são as agravantes que envolvem, são as causas especiais que envolvem. Então isso você tem valoração humana dentro dessa perspectiva. Os juízes hoje, eles são reféns do volume tão grande de informação que se tem. Nós temos várias obras, algumas específicas sobre dosimetria da pena. Nós temos outras obras que tentam trazer um patamar do começo, meio e fim de uma construção. Paulo César Busato, que eu citei agora há pouco, e até aproveitando aqui, para mim um dos grandes, o maior doutrinador brasileiro hoje. Na atualidade, é o professor Paulo César Busato.
que tem uma carreira esplêndida, e ele coloca, olha, o princípio da culpabilidade aqui é essencial para a questão da dosimetria da pena. E qualquer Estado minimamente democrático de direito tem que se preocupar numa quantificação mínima e máxima para que os vetores do direito fundamental aqui a uma pena justa sejam alcançados. Agora, justiça é uma palavra tão difícil de você mensurar, e eu não vou me atrever a colocar aqui Sócrates, Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Kant, Hegel, John Rawls, fora outros que eu esqueci de fazer, Kelsen, esqueci de mencionar, Norberto Bobbio, todos eles se preocuparam no momento da sua construção acadêmica, doutrinária, tentar encontrar o ponto do justo. Mas é difícil. Então, o que muitas vezes você vê, a pena foi fixada. O Ministério Público, concordo, a pena ficou justa. A defesa não ficou alta, então injusta. Os familiares da vítima, totalmente injusta, a pena aquém do que era esperado. É por isso que é um terceiro que tem que decidir. Você não pode deixar o elemento emocional tomar conta disso. Então, hoje, você encontrar esse parâmetro é muito difícil. Porque, vamos pegar o homicídio qualificado de 12 a 30 anos. Você tem 12, 13, 14, claro. 15, até chegar em 30 muito grande, né? é muito grande. Então, as condições elas se colocam numa tal maneira para o magistrado que, se ele não tiver um preparo, e não só um preparo técnico, essa questão do magistrado ter um preparo além do técnico é essencial. Por isso que podemos mais para frente falar um pouco sobre isso, essa questão do conteúdo pragmático e também do conteúdo dogmático que o magistrado deva ter para chegar a uma quantificação que seja o resultado de uma pesquisa que ele faz durante a dosimetria a ponto de trazer aparentemente a melhor solução. Então, hoje, o juiz ele tem uma grande dificuldade. Ao mesmo tempo que ele fala, eu tenho discricionariedade, ele se vê vinculado às premissas que são lançadas, inclusive pelas cortes superiores. O STJ tenta fazer esse papel basilar no sentido de mensurar vários fatores aqui. Então, Panzani, dentro dessa tua exposição, para o juiz, então, é melhor ele fixar a pena pelo pensar ou pelo sentir, pelo critério objetivo? Como que você vê? Acaba sendo um conforto você ter critérios objetivos para a fixação da pena para um juiz? Se você considerar que o magistrado, e aí, nossa, são vários fatores, a quantidade de ações judiciais no Brasil é gigantesca, é uma das maiores do mundo. O Brasil talvez seja o número 1 em termos de ações judiciais, não só direito penal, ações penais, no todo. É em série. Eu, por exemplo, recebo centenas e centenas de recursos mês. Apenas um julgador no universo de vários. Então, você imagina esse volume de ações tramitando. É muito mais confortável para o magistrado ele ter critérios objetivos. Simplesmente eu vou seguir o que a cartilha manda, a pena é essa, faz a conta matemática e fechou e pronto, vem o próximo. É como se fosse uma produção fordiana. Aquele magistrado já um pouco mais preocupado com isso, ele tem um conflito interno. Porque ao mesmo tempo que existem esses parâmetros objetivos, ele sabe que no seu sentir, e aí é por isso que eu acho que eu falei até fora do ar, o magistrado do primeiro grau é um magistrado social. Porque ele está perto, ele está muito próximo à sociedade, ele está próximo ao autor, ele está próximo ao réu, ele olhou nos olhos do autor, da testemunha, então ele tem uma sensibilidade muito mais forte e apropriada do que propriamente o julgador de segundo, terceiro ou quarto graus. Eu estou julgando o quarto grau numa escala recursal, terceiro grau STJ, quarto grau eventualmente Supremo Tribunal Federal, que é muito mais frio, porque você não vê os olhos da testemunha, você não vê os olhos da vítima, nem os olhos do réu. Então você tem uma dificuldade muito maior de dar essa dimensão do sentir. Sim. O juiz de primeiro grau, ele mais sente. O juiz de segundo grau, ele mais operacionaliza, por assim dizer. Ele é muito mais teórico do que o juiz de primeiro grau. O juiz de primeiro grau, ele joga no seu pragmatismo, eu vou usar até esse nome de um filme, uma razão e sensibilidade maior. Aí é por isso que os julgadores de segundo e terceiro grau em diante, conforme diz uma parte da doutrina, eles têm a função de estabilizar um modelo, de harmonizar o modelo. A função dos tribunais é uma estabilização. A função do primeiro grau é uma função muito mais social. Então, o juiz, aquele mais preocupado com esse aspecto, ele tem uma dificuldade muito maior porque ele tem algumas amarras hoje. Nós temos súmulas das mais variadas do STJ que limitam aquilo e que você não pode fazer um uso porque, por mais que você diga, mas eu vou insistir, vai chegar no segundo, terceiro grau, vão ser modificados. Eu já modifiquei, contrariamente a entendimentos meus interiores, a valores interiores, eu já modifiquei decisões porque simplesmente eu falei, eu não vou criar uma falsa ilusão para as partes achando que isso aqui vai ser uma realidade, porque vai bater na Corte Superior, muda, reforma tranquilamente. Então,
tem um pouco de cada. Tem o sentir e tem o objetivo. Se você quiser se preocupar apenas em produção, você faz em grande escala. Opa, beleza, a súmula 1, a súmula 2, a súmula 3 me resolve o problema. Ok? Mas daí, vai chegar uma hora que talvez você não consiga mais dormir à noite, porque essa preocupação ela é real. E isso para aquele juiz sensível a uma realidade humana. Todo juiz criminal ele tinha que ter um preparo. Eu digo preparo no bom sentido humanístico. Foi por isso que, recentemente, o CNJ exigiu que os juízes, os candidatos ao concurso da magistratura, tivessem formação humanística. A Ordem dos Advogados do Brasil exige formação humanística no exame da ordem. O Ministério Público a mesma coisa. Eu falo para meus alunos, vocês têm que se aproveitar das disciplinas mais importantes, que são aquelas do começo da faculdade. É a filosofia geral, a filosofia de direito, sociologia, hermenêutica. Por quê? São mais importantes? Não, eu chamo de essenciais. Porque a formação do caráter ela se coloca aqui para saber. O bom profissional, advogado, juiz, promotor, ele tem que ter esse conhecimento de fundo. Não é simplesmente pegar o texto legal e aplicá-lo como se fosse um autômato. Não funciona assim, muito menos no direito penal. Para mim, todo advogado penalista, todo juiz penalista, ele tem uma sensibilidade muito maior. Então, você tem que ter, respondendo a tua pergunta, Michel, é exatamente isso. Ele tem que fracionar entre a sensibilidade e o objetivismo. A virtude está no meio. Acho que isso tem muito a ver, inclusive, com uma questão muito atual, que os advogados estão com receio de serem substituídos por robôs, os profissionais do direito, vamos colocar assim, serem substituídos por robôs. E se fosse um simples cálculo matemático, aí os sujeitos que calculassem a dosimetria seriam os primeiros a ser substituídos. É por isso mesmo que a gente precisa necessariamente de uma reflexão e de algo, enfim, sentimental. Sim. E eu concordo plenamente. Porque senão... Veja, Mário, essa questão da substituição. Eu fico tranquilo porque já estou com 54 anos de idade, então mais um pouco me aposento, etc e tal, daí eu vou pescar não que eu não gosto, mas eu vou fazer outras coisas, vou andar de moto, vou passear, vou jogar futebol ainda, vou ver o Botafogo, etc e tal, que isso mais pra frente, que é importante, que eu sou um capítulo à parte, né? Mas enfim, mas você como está novinha, então você pode pegar esse problema da inteligência artificial. A Estônia, agora, esse ano de 2019, já começou a fazer testes com inteligência artificial para julgamentos. Alguns julgamentos bem básicos, ok, bem básicos, mas a Estônia, se vocês procurarem na internet, vão ver que agora, em abril, maio, começou a fazer algumas experiências com inteligência artificial para julgamentos bem objetivos. Não sei o nosso futuro, mas ainda tem que ter muita sensibilidade, tem que ter muito emocional para essa seara. Então você não tem ainda essa preocupação, eu vejo que nas próximas décadas ainda coloco como algo inatingível. Para chegar no patamar da nossa discricionariedade enquanto a ideia dos valores que nós agregamos. Mas pode ser que no futuro, esses filmes de ficção... Lembra daquele filme Minority Report do Tom Cruise? Que os precogs faziam análise de forma antecipada de um possível crime, daí eles saíam para combater de forma preventiva? Uma antecipação. Claro que o final do filme é bem interessante e para quem que gosta de direito penal é um filme que vale a pena assistir. Até se, eu sei que aqui não é direito de cinema, mas é um dos filmes que valem a pena assistir. Para você fazer uma reflexão do sistema penal e do sistema processual penal. Mas ainda está longe um pouquinho ainda. E deixa eu fazer um desabafo como advogada. Ai, meu Deus. Para saber o que você pensa sobre isso como juiz. Às vezes, a gente tem a sensação como advogado que alguns, e claro, excepcionalmente, alguns juízes, parece que eles têm o objetivo de chegar na pena X. Já sabem aonde eles querem chegar e aí eles fundamentam. É normal que o juiz ele ande por esse caminho da aplicação da pena de uma forma solta, sem se importar qual é o resultado final, ou ele se prende ao resultado, ou seja, ele tem um entendimento prévio e aí ele tem um caminho a traçar para alcançar aquilo que ele já quer. Entende? Entendi, claro. A gente tem uma sensação de que em alguns casos, para fugir de prescrição, para fugir de substituição por restritiva de direito, que às vezes alguns magistrados fazem isso. Qual que é a sua visão enquanto magistrado desse ponto? Pode ser que eu me comprometa com essa resposta, mas eu estou tirando a figura do... Eu já estou dando um vídeo justamente porque eu não sei o alcance dos meus colegas se eu achei ou não, mas o fato é que essa perspectiva do cálculo às avessas, eu vou para o ponto final e venho trazendo, é real em algumas oportunidades. Principalmente, e aí, veja, pena que o nosso programa é de alguns minutos, se fosse assim, poderíamos ficar horas discutindo isso aqui, porque isso tem a ver exatamente com uma ideia de condição humana. Hannah Arendt estaria muito boa nesse momento na nossa mesa aqui para debater com a gente. A condição humana. Em muitas oportunidades,
dentro de um contexto que envolve o conceito do justo, e preocupado, poxa, mas o processo demorou, isso aqui vai dar prescrição, eu não posso deixar na prescrição. Então, eu preciso chegar numa pena X para que desse jeito, como você colocou, não haja prescrição. Então, eu vou chegar em 2, 3, 4 anos e eu vou fazer o cálculo e vou fazer o caminho às avessas para poder justificar aquela pena final. Isso faz parte da condição humana. Porque o conceito do justo fica tão arraigado na pessoa que ele não admite um resultado distinto desse. Em várias oportunidades, eu diminuí pena e disse ao final, eu lamento aqui a situação, mas ela se alcançou pela prescrição, pela demora da prestação jurisdicional. Agora, que culpa tem o réu nisso? Se eventualmente ele não causou. Se foi uma demora da prestação jurisdicional pelos atos judiciais. Então, não tem o que fazer. É fato. Existem alguns doutrinadores que já colocaram isso. Olha, existe o caminho às avessas. Eu não vou tapar o sol com a peneira e dizer não, estamos no melhor dos mundos, como o filósofo Leibniz dizia no século XVIII. Estamos no melhor dos mundos. O terremoto em Lisboa, ele dizendo que era o melhor dos mundos. Sabemos que não. Existem mazelas. O problema não é exatamente a profissão. O problema muitas vezes é o homem que está na profissão. Aí, Thomas Hobbes, ele tem razão quando ele fala que o homem é lobo do homem. É nessa condição. Então, esse caminho às avessas, algumas vezes, não são poucas, não, na realidade não são muitas, mas pode acontecer porque o comportamento de justo trazido internamente por ele não admite aquele resultado, aquela perda. Prevalece sobre o que seria uma técnica, vamos sim, dizer assim, né? Muitas vezes acontece isso, sim. Bem, e agora já que a gente está falando de justiça, de sofrimento, vamos falar do Botafogo. Não. Eu considero justiça. Eu prefiro, vamos falar de dosimetria, é mais técnico, Botafogo. Porque o Botafogo, eu sou atleticano, eu sei que os nossos times não são os grandes do país, então é óbvio que às vezes... Alto lá, peraí. Alto lá. Eu sou atleticana. Não. O Botafogo, se pegarmos historicamente, os dois times que mais ofertaram jogadores para as seleções brasileiras desde 1930 são Botafogo e Santos. O mais engraçado é que esse discurso, eu tenho um amigão meu no Rio de Janeiro, o Bruno Pinheiro, ele tem o mesmo discurso. Se abrir a bandeira do Botafogo dos ídolos do Maracanã, fecha o estádio. De tanto ídolo que o Botafogo tem. Vocês têm esse... Mas vamos lá, o que é o Botafogo? Esse Botafogo, na realidade, é uma religião. Então, tem gente que é católica, tem gente que é protestante. Eu sou botafoguense, né? Tanto que no meu gabinete tem um altar. Eu até brincava, eu ganhei de uma vez de uma assessora um tapete, um capacho, um tapete, sob medida, escrito Botafogo, né? Aí as pessoas perguntavam, mas, Panza, por que você tem esse capacho, esse tapete aqui, as pessoas podem pisar? Eu falei, na realidade, de brincadeira, tá? Vamos entender, de brincadeira. Eu falei, não, isso aqui é um diferencial para mim, eu coloco na entrada da minha porta. E eles perguntaram, sério, e eu falando sério, né? Por quê? Se o advogado chega para conversar comigo, ele tem 3 opções. Se ele chega e pula o tapete, não pisa no tapete, e vem a pedir uma liminar ou algo parecido, eu vou analisar com calma, tecnicamente e tudo mais. Eu vou analisar, sim ou não, pode ser. Se ele chega e pisa no tapete, ela já está indeferida. Então, é o meu referencial. Ué, e quando é que defere? Quando ele ajoelha e reza. Se ele ajoelhar e enaltecer, aí a liminar está concedida. Eu falo para meus alunos de brincadeira, olha, quem for botafoguense na sala já tem 10, não precisa fazer prova. Ao passo, quem é flamenguista, tranque porque está reprovado. Né? Mas dificilmente você encontra flamenguista porque eles não conseguem chegar na faculdade. Então você mata na raiz. Né? E misturando esses dois assuntos, quando o Botafogo perde, as penas são maiores? Dá vontade. Essa origem do Botafogo pode parecer brincadeira, mas isso aí é herança de família. Meu pai era botafoguense fanático. E é interessante como o Botafogo surgiu. O meu pai era militar do Exército, eu falei, acho que no começo aqui, qual do meu nome. Ele nasceu no Rio Grande do Sul, mas por um acontecimento, porque o meu avô também era militar, servindo no Rio Grande do Sul. Nasceu meu pai e meu avô voltou para Minas Gerais, onde ele tinha nascido. A grande parte da minha família é do Rio de Janeiro. Então, a grande parte. Mas o meu avô nasceu em Minas, foi militar, meu pai nasceu no Rio Grande do Sul, voltou para lá. E o meu pai torcia para o Atlético Mineiro. Isso nos idos dos anos 30. Né? Atlético Mineiro, vocês sabem, camisa preta e branca vertical. Meu avô falece precocemente no Minas Gerais. A minha avó viúva, com 2 filhos pequenos, ela volta para o Rio de Janeiro para ficar perto dos parentes do meu avô. O meu pai perdeu o referencial visual do Atlético Mineiro. Não tinha mais. Ele só tinha... as cores, mas ele não tinha, porque televisão em 1938 não havia. Aí ele olha para a rua e vê a camisa do Botafogo, preto e branco, listrado, vertical, igual, falou, vou torcer Botafogo. Aí nasce o Botafogo para ele em 1938. Isso ele trouxe para a vida inteira, e nós somos em 4 irmãos, eu sou mais velho, os 4 são botafoguenses.
é a minha religião. Eu sou sócio do Botafogo à distância, pago mensalidade regularmente há anos, né? E tem o meu altar lá no gabinete, quem quiser visitar está à disposição. Tem uma camisa do Newton, autografada pelo Newton Santos na parede. Essa aí eu já falei para meus filhos, quero ver quem vai ficar com essa herança, porque Newton Santos ele já faleceu, então isso aí é uma relíquia. Então Botafogo é religião. E eu mexo com os alunos, eu falo, pessoal, geralmente eu faço provas quintas, sextas-feiras, eu digo, torço o Botafogo vencer final de semana, porque se o Botafogo perder, eu vou corrigir depois do jogo. Mas o que tem de torcedor do Botafogo, teve um acontecimento, isso por volta de 2003, 2004, 2005, lá no Curitiba. Eles sabiam que eu era botafoguense, porque eu sempre aviso, primeiro dia de aula, Botafogo tem um item a mais aqui em sala de aula. Eu cheguei para aplicar a prova, os alunos todos cantaram em coro o hino do Botafogo. É claro que eu tive que ser condescendente na avaliação. Achei que você não tinha nem aplicado. Não, por mim eu não aplicava, né? Mas tinha o regulamento interno, mas foi engraçado, a sala inteira cantando. Claro que nem todos sabiam o hino, mas os homens sabiam, as mulheres batiam palma e tudo mais. Mas foi tão engraçado isso porque, já sabe, o judiciário inteiro sabe que eu sou Botafogo, a magistratura sabe, o magistério sabe, todo mundo sabe, né? Tanto que o que eu ganho de presente do Botafogo, até cueca do Botafogo já ganhei. Então tem de tudo um pouco, isso é uma religião própria. E se o Botafogo é uma religião, quais são os teus hobbies? Eu, na realidade, eu não tenho muitos e muitos hobbies. Eu curto muito moto, eu tenho moto, né? Há anos eu tenho moto, eu gosto de final de semana, eu saio com meus amigos, vou dar uma volta. Às vezes vou sozinho, se não tem ninguém no momento. Eu pego a minha motoca, já tive várias motos esportivas, mas agora, depois que passa de 50, você já fica um pouco mais aí comedido. Já tô com uma Harley aqui, então um pouquinho mais tranquila, etc e tal. É motivo de gozação dos meus colegas, pô, ela é uma batedeira, não sei o quê, mas eu tô curtindo. Então, eu tenho meu final de semana que eu ando com a minha moto, minha esposa vai às vezes, minha filha gosta muito de andar comigo, a gente pega um pouquinho de estrada aqui na região. Gosto do meu futebol, jogo ainda a minha bola, diminui bastante, gosto da minha academia, faço minha musculação, porque eu quero envelhecer com saúde, eu faço por causa disso. Eu comecei esse ano, por causa da minha esposa, uma coisa que ela fazia há mais tempo e eu fui seguindo, yoga. Tenho feito yoga. Olha, tem me ajudado muito em termos de tranquilidade, alongamentos, flexibilização, de isometria, mas principalmente a tranquilidade. Eu acho que isso tem muito a ver. Um juiz hoje em dia, não só o juiz, eu acho que o profissional do século XXI está tão cheio de problemas, de prazos, de pressões, que ele tem que ter uma válvula de escape. Excessos o de yoga geral, tem, né? sim. Lamentavelmente tem isso. Mas essa é a vantagem de você ter essas possibilidades, porque, tudo bem, nós estamos trabalhando ali, mas que tem outro hobby. Eu adoro muito ler, eu gosto de viagem, eu gosto muito de história. Eu digo história no sentido de conhecer a história da humanidade, visitar museus, visitar locais históricos, castelos, tudo isso me diverte muito, porque é aquela história, como diz aquele doutrinador o francês, o professor François Host, nós somos produtos da história. Então, nós temos uma origem em alguma coisa. Até quando eu falo de direito, eu falo, somos produtos da história. Em sala de aula que vocês são aqui hoje, fazem referência ao que vocês trouxeram do passado. E isso aí é uma essencialidade, assim, marcante para todos nós. Quem fomos, para saber quem somos e principalmente para conhecermos o que seremos no futuro. Então, você é quem somos, fomos e o que seremos no futuro. Você tem todo esse dinamismo. Ainda mais num curso como esse que nós vivemos, que é o direito, que ele não é objetivo, ele não é matemático. Tem uma passagem no filme 12 Homens e uma Sentença, que eu sempre passo para meus alunos em sala de aula, que é outra referência que vale a pena. É uma discussão sobre prova. E alguns jurados estão se contradizendo, e aquele mais lúcido diz, aí que está, o direito não é uma ciência matemática, não é uma ciência exata, nós não trabalhamos com números, nós trabalhamos com valores. Tanto que essa brincadeira, eu digo isso só para contar uma pequena historinha. Coloque no mesmo ambiente uma dona de casa, um engenheiro, uma dona de casa, um contador, um engenheiro e um profissional de direito. Coloque no mesmo ambiente e pergunte para os 4, quanto é que dá 2 mais 2? Qual vai ser a resposta que eles vão dar? A dona de casa vai dizer 4, sem pestanejar. É uma questão matemática, objetiva, acabou. O contador vai dizer, dá 4, mas deixe-me refazer as contas. O engenheiro vai dizer, dá 4, mas suporta 5. E o profissional de direito vai dizer o seguinte, quanto é que você quer que dê? Por quê? Porque nós estamos diante de uma ciência que ela é eminentemente humanística. E o direito está em constante evolução. Até essa questão, veja, na realidade, vocês me chamaram para falar dosimetria, acho que o que menos falamos até agora foi dosimetria. Mas essa era a desculpa para trazer. Né? E agora... Tudo um pouquinho, nossa.
E agora a gente já, infelizmente, está acabando já. Quando a conversa é boa, ela flui. Nós temos um tempo limitado aqui. Mas vamos falar do outro lado do Osório, o lado do apaixonado por vinho, que estava nos contando que O vai hobby que ele escondeu de nós. com os amigos conhecer vinícolas. Como que é a tua relação com o vinho? E já, se puder indicar aí um vinho pro pessoal que assiste a gente, para quem está ouvindo a gente. Olha, não é só vinho. A pergunta que você faz, claro, o vinho, néctar dos deuses aqui, em vino veritas, né? Mas também eu acrescento o café. Então vamos fazer uma situação dos dois aqui para conjugar. Engraçado que essa questão do vinho, eu comecei a beber depois de adulto mesmo. Mas quando eu falo adulto, já praticamente terceira idade. Eu comecei a beber vinho, né? É aquela história de você ser politicamente correto, não bebo nada. Eu comecei a beber vinho, acho que por volta dos 47, 48 anos de idade. Então tem o quê? Uns 6, 7 anos que eu bebo vinho. Antes disso... O Michel começou com 2. Eu comecei com 2. Já estava na mamadeira? Eu vomitava o suco de vinho, que era vinho de garrafão, água e açúcar. Porque imagina, tinha 3 netos de 5 anos. Sim. Pra fazer a molecada dormir. Tá, agora, já que assim, olha pra gente da verdade. E você, começou com quanto? Eu comecei faz pouco tempo, porque é verdade. É? Eu bebia, mas eu tô compensando. Tá tirando atraso, tá tirando... A gente percebe que ela... Eu vim e descambei. Tá certo. Não, mas mas o bacana do vinho é isso. Ele, além de ser uma bebida revigorante, né? Ele é uma bebida social. Veja, nós estamos num ambiente aqui, a taça de vinho é o suficiente para nós batermos papo, jogarmos conversa fora. Recentemente fui na casa de 2 grandes amigos, meu casal, dentre os meus amigos, o Aramis e a Nanda, né, os amigos nossos, nós ficamos horas, só nós 4, minha mulher, eu e os 2, nós Aramis 4. É o Talmo? O Aramis, que inclusive... Aramis Bar. Meu tio. Um dos meus melhores primo do amigos, meu pai. Nós fomos na casa deles, sem brincadeira, até estou entregando ele aqui para os demais amigos. Ficamos das 8 da noite até as 4 da manhã, batendo papo, tomando vinho. Não que tomamos vinho o tempo todo, vamos parar, os caras tomaram um barril de vinho. Não, tomamos de forma parcimoniosa, mas o vinho agregou a conversa. Nós ficamos das 8 às 4 da manhã, então são o quê? 8 horas. Claro que jantando, batendo papo, mas então o vinho ele tem esses valores, ele agrega as pessoas, ele une. E é nisso que eu tenho feito, eu tenho bebido vinho socialmente, com os amigos, e é muito prazeroso. Além do café, o café eu vou deixar para o segundo momento. Então, a pergunta tinha feito um vinho, uma indicação. Na verdade, eu indicaria 2 vinhos, por uma questão de preço, né? Por questão de acessibilidade ao bolso. Tem um vinho que eu descobri recentemente, chama-se Pimenta. Ele é da região do Alentejo, um português, né? Acho que é da vinícola Alexandre Helves, se eu não me engano é o nome dessa vinícola. Ele é um blend, ele é um aragonês, ele é um trincadeira e ele é um syrah. Eu acho que é isso, são essas 3 uvas, ele é bem frutado, pega umas notas ali de ameixa e também um pouco ali no final, uma nota de chocolate, mas já no finalzinho. Então um vinho bem agradável. Esse custa menos de R$100, quer dizer, não vai matar ninguém, por uma ocasião bacaninha assim. Eu acho que é um vinho bem bacana. Agora, se é uma ocasião especial... Vai pedir a menina em namoro. Vai pedir namoro, né? Se quer fazer as pazes com o maridão, que você ficou fora o tempo todo só falando dosimetria da pena, esqueceu do marido. Não me vem pedir. Quero fazer as pazes com o marido, que você me abandonou, é só dosimetria, né? Seu Michel também... Né, tomar juízo vocês dois. Então, eu quero fazer as pazes. Tem um vinho que eu acho bacana até de ter conversado contigo. É o El Gran Inimigo Gualtalari, da vinícola do Alejandro Vigil. Esse é um vinhaço. A safra 2013, inclusive, ela foi premiada com 100 pontos pelo Robert Parker. É algo inédito. Né? E não é um vinho tão caro assim, mas é um vinhão. Gente, mas na Argentina não é caro, né? Deixa eu abrir um parênteses. Na Argentina não é caro. Que o pessoal Panza, perto do barracão aí, ó. o Panza acabou com a minha vida. Por quê? A gente tava fazendo banca juntos no Unicuritiba, de TCC, e entre o intervalo de uma banca ou outra, ele me deu essa dica desse vinho. E aí eu fui atrás, tive que vender meu carro pra comprar. E você reconciliou com o marido. Porque gostei. E aí não dá pra Entendeu? ver um só. O problema é a gente se apaixonar por essas coisas, né? Então, se você vendeu o teu carro, você deve ter comprado a vinícola. É. E a briga deve ter sido feia, né? Pra É. poder se reconciliar pra tudo esse vinho, né? Sim, mas esse é um vinho bacana, ele tem 2 uvas, ele tem 85% de Cabernet Franc, que tá meio que tá saindo muito bem na Argentina, em Mendoza ali, e 15% Malbec, e o Malbec é o carro-chefe da região ali
da Argentina, Mendoza. E esse vinho, ele é plantado ali, esse vinho não é plantado, a uva é plantada ali na região de Tupungato, que é uma das melhores regiões de Mendoza. Acho que vale a pena. Quem tiver oportunidade, claro, aqui o programa é jurídico, faz pro vinho, mas também se for um guia turístico, é um lugar que vale a pena conhecer Mendoza. Não é caro, pelo contrário, é muito acessível. A Argentina ela tem um problema financeiro em relação ao Brasil, então as coisas ficam baratas. Esse vinho lá é barato em relação ao... Ele é barato. Lá ele é barato. Aqui, com toda a tributação, ele estoura o preço 3, 4 vezes. Quando eu estive em 2012 em Mendoza, eles estavam começando a virar o elo inimigo. E era um vinho que você ia lá naquele restaurante Azafrã, não sei se você foi lá. Eu fui. Que é um vinho, se você for lá, é um restaurante que você não tem a carta de vinho. Você vai lá, entra numa baita de uma adega e tem um sommelier para te indicar o vinho. Que legal. E aí falava, olha, o custo-benefício desse aqui é o melhor que tem. E era o El Gran Inimigo, que não era um vinho caro naquela época, que estava começando. E é um baita de um vinho. Então, essa é a indicação que eu colocaria para um vinho de melhor qualidade, que ele vale para reconciliar com o marido, aquela coisa toda, etc e tal, né? Ou com a esposa. Enfim, vale a pena. E o outro lado é o café. Mas o café que eu digo não é esse café de combate que a gente compra no mercado, ou café de licitação que você toma no tribunal. Meio das cápsulas. Não, se eu quero espantar o advogado, eu ofereço aquele café. Ele some, não aparece mais, né? E você oferece esse café? Depende do advogado. Não, para você eu não vou oferecer. Vocês dois podem ir lá. Eu tenho a minha cápsula que vale a pena. Eu quero o vinho. A vinho, meu Deus do céu. Imagina o horário de expediente tomando vinho. Então, café eu gosto muito. Eu gosto muito do café brasileiro, é de excelente qualidade. Da região de Carmo de Minas, ali, perto de um pouco para baixo de Belo Horizonte. Acho que vale a pena vocês provarem uns cafés ali da região de Carmo de Minas. Oeste de São Paulo tem, o norte do Paraná está tentando se recuperar daquela grande geada negra de 75, matou todos os cafezais. É que na realidade o café, o brasileiro sempre tomava o café pior, o que sobrava da exportação vinha para nós aqui, era de péssima qualidade. Gourmetizaram o café. E hoje então você tem excelentes qualidades de plantações, de produções aqui dentro, Interna Corpus, que fica pra gente aqui. Vale a pena trabalhar com café. Eu sugiro o café do mercado ali, no mercado municipal, que tem uma safra, tem várias opções. O Maurício e a Dani também são meus amigos, estou fazendo propaganda, depois eles me dão um café de presente. Vale a pena você provar esses cafés, mas peça para ele uns cafés diferentes. Ele tem alguns cafés que você, depois que você toma, você para de tomar. Eu já pedi até na faculdade, vamos comprar uma máquina de café, aquelas cafeteiras, me recuso a tomar aquilo, né? Porque você não sente o sabor do café, você não sente as notas do café, você não sente. Então, vinho e café são duas coisas que agregam pessoas, mas sem ser metido, sem nada disso, tem que saber tomar, porque tem coisas boas, sem ser caro, não precisa você gastar uma fortuna, mas saber selecionar o bom. E os dois, a vantagem é isso, eles agregam. E é exatamente isso que se coloca. Na nossa vida, tudo tem que literalmente valer a pena. E é por isso que eu cito Fernando Pessoa, até o pessoal vai dar risada, porque certamente quando assistirem esse programa vão dizer, lá ele falando de Fernando Pessoa. Eu sou apaixonado por Fernando Pessoa, para mim é um dos maiores poetas de todos os tempos. Eu também gosto muito. E ele tem aquele poema Mar Português, onde na segunda parte ele diz, valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Então, esse poema, ele retrata exatamente momentos como esse, de confraternização, de bate-papo, de piada, de coisa leve, falamos um pouco de trabalho, falamos de profissionalismo, sem perder a qualidade, sem perder o valor ético que tem que estar agregado nisso, e trouxemos pitadas de valores mais frugais, um vinho, um café, o Botafogo, que é uma religião, mas foi dentro desse contexto. Então, veja que esses assuntos, eles enaltecem. Então, por isso que eu digo, valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. O trabalho, a profissão, a vida, os amigos, o casamento, o vinho, o café, tudo isso faz com que nós tenhamos a possibilidade de continuar caminhando em frente. Que é isso que nós devemos fazer, sempre caminhar em frente. E esse convite valeu muito a pena. Eu agradeço o Panza pela presença e agradeço o Osório pela presença. Panza pelo Panza, pouquinho Osório dos pelo dois. Osório? Sim. E um brinde. Um brinde. Olá, tudo bem? O vinho que participou da conversa de hoje vem da maior região produtora de vinhos de Portugal, do Alentejo. Este aqui é o Argila Tinto, safra 2015, um elegante corte de 4 caças da região, Alicante Boucher, Afroucheiro, Turiga Nacional e Petit Verdot. É um vinho volumoso na boca, muito sedoso e apresenta aromas de chocolate e muito frescor. E possui o selo verde da Gabo. Fica a dica, é um ótimo vinho. Tchau!